Porque eu já também. É autoexplicativo. Vamos abrir inscrição para quem quiser falar primeiro? Eu quero muito ouvir o Otávio, mas vamos ouvir primeiro a Viviane, que trouxe o filme para a gente. Ela é da Petrobras e eu acho que o interessante é a gente saber, por exemplo, por que a Petrobras tem os direitos desse filme. Por que é interessante, né? Lógico, para a gente que assistiu, sim. Mas a gente vai deixar esse debate gravado e depois vai colocar no YouTube. Então, explica para a gente por que o sindicato tem os direitos do filme. Então, Mas peraí, eu descobri agora, a Viviane é funcionária da Não, Petrobras? isso daí que eu ia explicar agora. Na verdade, eu estou representando a coordenadora Bárbara Bezerra, que é a coordenadora do Sindipetro NF. Ela não poderia estar aqui hoje, então eu vim representando ela. E aí... Sindipetro NF, o que é? Sindipetro Norte Fluminense, é o sindicato de petroleiros. Isso, aí a base fica em Macaé. E aí eu venho representando eles. Eles conseguiram comprar, né, os direitos autorais desse filme. Por isso que a gente não pode nem passar online transmitir, porque a distribuidora ainda não disponibilizou ele. Ele ainda está em alguns cinemas, então por isso que é bem restrito mesmo o acesso, é só presencial. A importância, né, assim, de por que, a pergunta, né, de por que ter esse filme para poder trazer ele para as pessoas que não têm esse acesso ao cinema, que também não está em todos os cinemas disponíveis. Acho que fica bem claro, né, depois de 2 horas assistindo, o que aconteceu nessa ação da Lava Jato, assim, né? Então, acredito que o debate é bem importante depois desse filme e analisar tudo que foi falado nele, né? Principalmente a questão da mídia, como a mídia, como eles mesmos falam, comprou aquilo dali por um momento que a gente vive, né? Que é o imediatismo, né? Todo mundo queria ter ali uma matéria e aí acredita naquilo que é vendido de uma forma direcionada, né? Então, assim, a gente vê, temos representantes também do Sindipetro, que aparece, o próprio Zé Maria, né? Que também tem uma fala no documentário. Então, assim, essa questão mesmo de poder, e aí a gente está com esse trabalho de levar em alguns pontos, em cineclubes, em parceiros também do movimento, para que chegue esse conteúdo tão importante, né, para todo mundo. Muito obrigada por terem vindo, apesar do horário, né? Peço desculpa pela complicação ali no começo, mas acho que é longo, é um pouco cansativo, mas vale a pena, né? Até a gente conseguir entender esse movimento. Ele estreou, ele é recente. Junho, né? Agora em junho que estreou, no final de junho, né? Foi. Deixa eu ver. A última data é maio. A pesquisa muito atual. Filme bem atual. E de uma diretora renomeada, né? Igual a Lilian falou no começo. O filme que ela fez, Processo, foi super elogiado pela crítica, foi premiado, né? Nós viemos aqui, não foi? Foi. Não me lembro. Mas é difícil. Eu não sou exatamente burro, mas em muitas ocasiões eu fazia um esforço para entender o português tão elaborado dos jornalistas, dos juristas, sabe, dos políticos. É uma pena que o populacho o populacho não vai entender. Mas é muito esclarecedor em vários aspectos, né? Eu não sei se o filme
se é direcionado e foi pensado para o grande público. Se foi, eu acho que há aí um erro de marketing, de estratégia de marketing, porque deveria ter até um tradutor dessa linguagem jurídica e jornalística, porque em alguns momentos eu me esforcei muito, eu prestei atenção, o filme todo não me cansou, eu só fiquei meio me movimentando por conta da coluna, que eu estava ali muito assim, a coluna começou a doer, aí eu fui para a cadeira da Viviane. Por sorte, ela não estava lá na ocasião. Mas me prendeu o filme, me prendeu, eu fiquei prestando atenção, porque eu queria compreender, mas me esforcei muito. Eu acho que o povo não tem acesso, porque não vai ter, eu acho que, resistência para ficar ouvindo um português que ele não entende durante muito tempo. Bom, eu não sei se a intenção é atingir o grande público. Se for isso, eu acho que não vai. Eu entendi, mas não sei se o vendedor de pipoca vai entender. Isso é importante você falar, Luciano, porque o filme, eu acho que a maior contribuição dele é fazer um registro histórico do que a gente viveu, mas já no presente, porque o jornalista é esse historiador do presente, né? Então, a responsabilidade que eles falam de quarto poder, né? Como também tem ficções, falando, por exemplo, do Watergate, né? Que teve o filme foi lançado 1 ano depois, né? Então, é como se você pudesse refletir no presente, mas deixando esse legado, né? Porque até para a gente é um bombardeio e é uma estratégia, né? De todo dia ser uma desgraça, e a gente já não consegue mais discernir, né, o que é o absurdo, o que é o real, né, e isso é uma tática, né, então, jornalistas falando isso, uma incógnita, que é o El País ter fechado a sucursal dele aqui no Brasil, mesmo com o número de assinantes, eu não sei se é o mesmo caso de Manuela Dávila, enfim, as pessoas temerem pela sua vida, pela sua segurança, né, então, tipo, eles não conseguiram um número, né, de assinantes suficiente, né, mas o número de assinantes suficientes para o Globo, para o Estado, não é o suficiente para eles. Por isso a mídia é vendida, né? Porque só os leitores não sustentam mais. Mudou a forma de se comunicar com as pessoas. Por isso que é fake news. E não é só um fenômeno de TikTok, não, porque essa geração não consegue prestar atenção em mais nada, né? De mais nada de 30 segundos, acima de 30 segundos. Mas a dificuldade de comunicação com as pessoas, né, já vem assim como um fenômeno da nossa época mesmo. Então, eu acho que o mais importante desse filme é ser um registro histórico, né? A Nelly está aqui também, mas eu vou passar para o Otávio, que ele se inscreveu, e aí eu vou ver se consegue chegar até aí. Eu posso me levar, senta lá, faz igual você fez, você bota lá e a pessoa que quiser vai lá. Fica um parlatório aqui, então? Então tá bom. Olha, eu imagino que não tenha muito tempo, né? Então, sei lá, eu vou tentar ser rápido, mas eu sugiro você cortar, porque não faz muita diferença. Depois de 30 minutos, ela corta. Não, eu acho que no máximo 3 minutos, fala por mim. Como só tem uma pessoa, então pode falar. Que é o seguinte, primeiro, o filme é muito bom, o documentário é muito bom, eu não me lembro de ter visto A Justiça, né? E gostaria. O processo, Justiça, nem pode fazer. Ele é muito bom. Tá. Todos os filmes dela estão no Netflix. Isso. Tá. Então, dito isso, eu acho que tem várias coisas. Eu sou um cara que me informo pela grande imprensa. Tá? Eu não, por diversas razões, eu não tive formação formação acadêmica, né? E me considero bem preparado, né? Bem informado. O grande problema primeiro,
é gozado que você, hoje em dia, você tem uma concordância entre a esquerda e o bolsonarismo contra a Globo. Exatamente. Sabe? Então, quando, vamos dizer, no caso a extrema-direita e no caso a centro-esquerda, né, concorda em alguma coisa, é bom você parar para pensar. E nós temos um problema, quer dizer, assim, a imprensa, eu acho que tem isso. Como é que, assim, antigamente era o anúncio, hoje em dia eu acho que está indefinido quem que, vamos dizer, sustenta. Eu era um assinante do El País, né, e foi uma pena, porque era realmente uma coisa de qualidade. É um país argentino? Não, é espanhol. Então, eu acho, assim, coisas assim. Eu fui simpatizante do PT na década de 80, mas eu sou, assim, no fundo, eu tenho um amigo que dizia que eu era um liberal, mas liberal de antigamente, né, aquele partido liberal do final da monarquia. Então, eu achava o máximo, mas eu falava, eu não posso me filiar porque eu não sou um trabalhador, né? Naquela época, quer dizer, em 89, então foi um auge, foi impressionante como o PT derrotou o Brizola. Foi uma coisa, assim, foi uma mudança de tocha, né? E, a partir daí, eu achava que o PT tinha, vamos dizer, estava ficando mais social-democrata, o pessoal do PT achava que estava, vamos dizer, destoando. Vamos dizer. E, a partir daí, o PT começou a entrar na política real das prefeituras das prefeituras do interior e tal. Eu acho uma pena que o Lula ficou muito maior do que o PT. Infinitamente maior do que o PT. A gente vive num presidencialismo que é um regime horrível, né, em que você elege um reizinho durante um tempo. E no fundo, vamos dizer, você precisa de vamos dizer, do voto no Lula, que é uma pessoa assim. A gente já viu, não sei se já viu Entre Atos aqui, né? O Lula é um cara assim que você não pode ouvir, senão você compra o carro dele. O carcereiro dele Vai ser segurança dele. Ele é um orador espetacular. Não, ele é extremamente espetacular. Mas o outro, eu acho o seguinte, eu não sei se a gente vai estar aqui na próxima, vamos dizer, na posse do novo presidente. Eu espero que a gente esteja e que pode tomar um porre, né? Porque assim, a gente está ameaçado de ter um golpe, de ter guerra civil. Então, tragam seus cachorros, todo mundo convidado para assistir aqui a apuração, né? A gente tem um portão bem forte e vão ter cachorros aqui, se a gente precisar de segurança. Isso. Posso trazer meus gatos? Traz os gatos. Antes disso, o Menelau tem que fazer as pazes com o pai. Isso. Eles brigaram. Eles não se entendem. Não se No entende. meio da fala do Fala, desculpa. Só tentando ser mais sucinto. Eu não sou antipetista, pelo contrário, eu invejo o que o PT construiu, comungo com parte da pauta do PT, discordo de outras. Como o documentário fala bem, né? Quer dizer, o PT não inventou a corrupção, né? Eu acho que um grande problema que a gente tem aqui é que a justiça não funciona. Talvez uma diferença, por exemplo, eu não sou anti-americanista, tá? Eu acho que nesse momento ainda bem que não tem o Trump nos Estados Unidos, porque se tivesse o Trump a gente estava ferrado. E eu acho que um problema que tem é que a gente não tem instituições fortes para segurar esse rojão.
não deu para falar muita coisa assim. Eu não sou assim, eu vou votar no Lula sem ser lulista, não sou lulista. Eu acho uma pena você ter uma eleição que você é polarizada desse jeito. E assim, não, o governo Lula e o governo Dilma, né, teve coisas muito boas, teve coisas que eu discordo, né? Espero de novo que a gente consiga chegar na posse do Lula em 2023. Obrigada, Otávio. Obrigada, Flávia. E Eu não precisei, não. Acho que daqui eles me veem, né? mas é o áudio. O áudio não é tão bom. Você falar só um pouquinho. Tá bom. Uma coisa que o Otávio falou da justiça, né? E o pessoal que estava em casa assistiu o comentário do filme, um dos advogados, que também é lá do programa, ele fala da politização do judiciário e da judicialização da política, que eu tive que escrever, né? Que parece até assim, né? Tipo, vai falar um negócio, né? Dá um trava-língua, né? Mas é o que a gente está vivendo hoje, que um dos juristas ali também explicou isso, né? Isso, que se segue a Constituição, Sim. mas que você dissolve tudo por esse lawfare, né? Ou seja, é um poder que vai além até do nosso conhecimento, né? São as pessoas que têm, não é o discurso, mas o poder não é nem legislar, né? Mas é o poder De dominar. de dominar. E talvez por isso a gente se sinta tão impotente, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente sabia jogar um outro jogo, a gente não sabe jogar isso, né? Nossa, tem uma luz aqui enorme. Então vem Nossa, ótimo aqui. As pessoas estão vendo. Tá? Não, eu só queria falar assim, já que você falou que você é liberal, né? Eu detestava o Reinaldo Azevedo, detestava quando era o governo. Ele criou o TV Metralha, né? Exato. No entanto, eu tenho escutado com uma certa frequência desde E para vocês terem uma ideia do que a mídia fez, em algum momento eu comecei a detestá-lo. Em algum momento, durou pouco, mas em algum momento eu falei assim, nossa, eu não aguento mais escutar a voz dele. Né? Como que esse cara me trai? Então, o que eu quero dizer, assim, que eu não sou, como você, não sou uma pessoa mal informada, era petista, quer dizer, ainda estou lá filiada, enfim, só não tem a participação que eu tinha antes, e, no entanto, em algum momento eu comprei o que a mídia estava me dizendo, porque foi avassalador. E aí, quando comecei a escutar, e foi por causa da escuta olha que coisa, né? Quem fez a rendição disso foi o Reinaldo Azevedo. Quando ele começou a dizer, ele dizia no programa, Moro, entra aí e me diz onde que está a prova, porque eu li o processo inteiro do triplex. Não tem nenhum dado. Então, o que eu acho que é muito interessante que esse documentário mostra é como é que você falou, acho que foi você que falou da imprensa imediatista, alguma coisa assim. Não só imediatista, mas assim, a gente, provavelmente todo mundo aqui viveu uma época em que você tinha correspondente em milhares de lugares do mundo, né? O jornalismo era uma força, e agora você está enxugando tudo, então é muito mais fácil, né? O jornalista e aí você contrata aquele que está saindo da faculdade, nada contra quem está saindo, mas assim, quem tem o estofo de dizer, não, mas vamos pegar esse processo, vamos ler para ver se realmente, né? Então, várias vezes o Reinaldo Azevedo falou isso, Moro, está aqui, está aberto o microfone, vem aqui, me diz em que página do processo que está a prova contra o Lula, né? E não tinha, né? E aí, assim, só para fechar a minha fala, eu fico pensando que, obviamente, a gente sabe, né? E eu achei o documentário muito importante para discutir a questão da corrupção, né? Que a corrupção, obviamente, em algum momento eu não me lembro, fala que que existe corrupção, mas ela não sempre vai existir, mais ou menos assim, mas ela não é a questão principal. E em nome e a gente viu que em nome de ir contra ela, o que foi feito. Mas eu fico imaginando
que o Lula deve ser uma pessoa, quer dizer, deve ser. Ele é muito honesto, porque do jeito que eles... Você entendeu? Eles cavucaram tanto e tudo, e o filho é de não sei o quê, o filho é da... não sei o que, vende carne, não sei o que. Sabe? Eles fizeram tanto que se eles tivessem encontrado alguma coisa de fato, eles tinham destruído o Lula. Você entendeu? Então, assim, esse cara é muito honesto. E aí eu tenho uma fala de um amigo meu que trabalhou. Ele trabalha em São Bernardo do Campo e ele trabalha num escritório de advocacia, que é o escritório de advocacia do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele começou trabalhando lá, na verdade. E aí ele disse assim, olha, eles eram muito ligados ao Lula. Quando o Lula foi para Brasília, ninguém foi. Assim, se fosse um governo, que tinha levado todo mundo. Eles não foram para lá. E quando um deles morreu, aí houve um enterro dessa pessoa, enfim. E aí o Lula esteve presente nesse velório. E as pessoas ficam, por que o Lula está vindo aqui? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que essas pessoas eram muito ligadas a ele. E, no entanto, ele foi lá, continuou governando e elas não foram beneficiadas. Você entendeu? De tudo isso. As pessoas não entendiam nem por que o Lula estava ali no velório daquele cara que era um simples advogado. Então, e a gente vê o Bolsonaro levando todo mundo, entendeu? Leva e favorece, não sei o quê. Então, eu acho que é um pouco isso que eu acho que foi brilhante esse documentário. Depois a Eu nem sei o que eu vou falar, gente. Só queria mostrar a minha estrelinha aqui com 13, que nem é para todo mundo uma mensagem direta, que tem gente que não entende esse 13. No outro dia eu fui na padaria, na hora de pagar, eu falei, moço, quanto é? Ele, R$13. Eu falei, preço perfeito para mim. Aí eu falei, eu falei, não, moça, é porque é o número do Lula. Aí, não, o Lula aí começou a falar bem do Bolsonaro, aí não deu nem para conversar, né? Eu já fui embora, já vou boicotar essa padaria, que, aliás... Quadrada de 161. Essas elucubrações. Aliás, é a padaria Joana d'Arc, ali na Praça Pasteur, viu? Boicotem essa padaria. Mas eu sou discreta também, porque senão... Bom, outra coisa que eu queria dizer, que eu nunca esqueço, ela falou da honestidade do Lula, que eu também confio inteiramente na honestidade do Lula, e uma vez o Leonardo Boff disse numa palestra que o Lula era uma das pessoas mais inteligentes que ele conhecia, sabe? De todas as pessoas que ele conhecia, uma pessoa como o Leonardo Boff, que estudou, que ensinou na universidade, na Alemanha e tudo, né? Uma pessoa que está exatamente longe da inteligência, né? Então, eu só queria reafirmar isso. O documentário é muito bom, achei maravilhoso, explica muito bem. O Luciano tem razão quando ele diz que não é um documentário que vai chegar assim às pessoas mais simples, elas não vão entender, mesmo porque os bolsonaristas não têm um QI muito alto, como a gente sabe, né? Que seriam os que mais precisariam ver esse filme, e não vai chegar a eles, vai reforçar nossas ideias, o nosso ponto de vista, né? Mas muito bom, muito válido, eu recomendo. Só isso. Obrigada, Focó. Vera? Aisha também, se quiser falar. Não, acho que é importante, como a Lília falou, que é um registro histórico, né? Isso é importantíssimo, a gente ter um registro histórico dos fatos, né? Um fato assim, eu também nunca fui lulista, mas votei nele, quer dizer, eu votei no Brizola primeiro, em 89, e fiquei puta da vida, porque se fosse o Brizola, tinha jantado o Collor, né? Então, assim, mas votei nele em 89, votei em 90 e, sei lá, fui votando no Lula para... Assim, porque era a pessoa que estava encarnando um movimento, né, de justiça social, de possibilidade de mudança real na política. Quando o Lula ganhou em 2002, eu, sinceramente, eu sabia, eu acho que muita gente já sabia disso,
que existe essa coisa das empresas darem dinheiro para o governo. Eu nunca imaginei que isso não ia existir. A questão não é essa. A questão é que realmente ele nunca pegou o dinheiro para botar no bolso dele e comprar apartamento em Paris, por exemplo, como uma pessoa que a gente conhece. Então, ele nunca fez. Mas que esse negócio das empresas, não sei o quê, como o Bolsonaro pode estar fazendo do mesmo jeito, a gente não sabe, mas parece que sim. Então, a questão não é essa, a questão é o uso que se vai fazer do patrimônio do país. Quando o Lula ganhou em 2002, a sensação que eu tive é que os brasileiros estavam fazendo a sua independência. Ali, de fato, eles estavam optando pela sua independência. Depois de toda aquela fase do PSDB vendendo tudo e tudo aquilo que a gente passou na ditadura e tudo mais, eu tive essa sensação, eu falei isso. É como se fosse a primeira declaração de fato de independência do país. E eu acho que foi o que o Lula tentou fazer, o PT tentou fazer ali, mesmo existindo aquelas coisas de corrupção, que eu acho que poderiam ter mesmo, mas nunca foi nada para beneficiar a pessoa dele. Não foi isso. E o que a Lava Jato tentou fazer, eles pegaram uma insatisfação que existia devido a certas coisas, que continuava existindo em 2013. Eu assisti, todo mundo assistiu, a questão das passagens de ônibus, aquilo era pertinente. Eu mesmo perguntava por que não tem inflação e todo ano a passagem do ônibus aumenta. Mesmo podendo pagar a passagem, tinha muita gente que não podia pagar. Não, assim, aquilo era um absurdo. Então, começaram os estudantes jovens, eu conheci vários deles. Então, realmente, no início, aquele era um protesto legítimo. A gente tinha o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, que era um desgraçado mesmo, que fez um monte de porcaria, pegou todo aquele dinheiro que pegou lá para a Olimpíada, para a Copa, não sei o quê, podia ter feito uma coisa maravilhosa, só fez maquiagem. Então, isso revoltava as pessoas. Então, o que aconteceu? Esse pessoal que já estava maquinando como é que ia fazer para se apropriar das nossas riquezas, como é que ia poder fazer para poder... Quer dizer, esse tipo de... Como Otávio diz, não é o povo dos Estados Unidos, são os republicanos, são um determinado... você não pode pegar tudo e botar no mesmo saco, mas é um tipo de pessoa de poder externo que realmente quer interferir, que estava de olho. Então, eles aproveitaram essa insatisfação que existia, que tinha um fundamento, para pegar esse argumento da corrupção, que eu mesma dizia para os meus filhos, quando eles eram menores, eu falava, desgraça desse país é a corrupção, né? Porque estava Fernando Henrique vendendo tudo, não sei o quê. Eu falava, isso é uma desgraça. E aí eles pegaram exatamente esse gancho, né? Então é o avesso do avesso do avesso. E esse filme é muito bom porque ele mostra isso, mostra bem, é em contexto, não tem como você dizer que não foi isso que aconteceu. Exato. E lá, isso é uma coisa interessante porque a corrupção, né, ela teve junto do discurso da extrema-direita no século XX, né, Hitler, Mussolini, né? Era o discurso deles, né? Então a corrupção ser o agregador, né, dos indignados, né? Por exemplo, a mulher, né? Fala qualquer coisa, qualquer mulher, ela pode fazer o que for, ela já é culpada de antemão, né? Então, pega a mesma coisa, a corrupção. Quando você envolve alguém em um discurso de corrupção, de repente, não é quem está acusando que tem que provar, é quem está sendo acusado, né? Então, mulher sabe exatamente o que é isso, né? Tem que se defender de uma coisa que o outro ali está acusando. E aí, quem é vítima de uma acusação de corrupção também tem que provar, em vez da pessoa que está acusando provar alguma coisa, né? Ela vem aí. Por isso que o golpe foi machista. Pois é, eu vou fazer só uma pequena observação, que quando acabou, né, o documentário, eu senti exatamente assim, incrível, né, muito importante, e que eu estou saindo hoje daqui mais indignada do que eu já estava, né, com essa situação.
com a situação do país, né, que aconteceu nesses anos todos, e o atual momento que está bastante, né, caótico. E eu queria lembrar, né, puxando esse gancho aí da corrupção, que é interessante, né, porque parece que isso vira bandeira, justamente assim, se a gente lembrar o Jânio Quadros, com a sua vassourinha, ia limpar tudo, olha onde ele acabou, né? O Collor, lembra do Collor, gente? Também ia acabar com a corrupção, entendeu? E o Bolsonaro, hoje em dia, né? Ele é o maravilhoso, né? Anticorrupção. Então, assim, é incrível, isso realmente parece assim uma coisa que é absurda, né? Porque realmente corrupção é um crime, né? Mas ele está, acho que é uma corrupção estrutural, igual o machismo, igual, né, o racismo, e é uma coisa que é usada, na verdade, nunca parece que é uma pauta séria, né, de você poder mudar a maneira, o modus operandi, né? E eu achei também, o Luciano, né, colocou a questão da capacidade das pessoas entenderem o documentário, você está aí, me passou pela cabeça o seguinte, na verdade ele está sendo levado para um público seleto, pequeno, né, por enquanto pelo menos, e eu acho que assim, mais do que talvez, né, ele ser feito para a população em geral, ele tenha sido feito justamente para pessoas, não que a gente seja melhor do que ninguém, mas assim, formadores de opinião, entendeu? Que você tem mais subsídios até para você conversar com seus amigos, né? Até para passar para frente. Passar para frente, exatamente. Muito bom. Valeu, gente, eu tenho que ir. Luciano, obrigada. Obrigada, boa semana. Otávio, você quer falar? Alguém quer falar? O Sion quer falar? Que agora é reinscrição. Se quiser falar, pode falar. Não, só uma coisa que eu achei interessante lembrar, que é dito logo no início do filme, que toda essa armação não foi contra o Lula, não foi contra o PT, foi contra uma maneira de reger o país, uma maneira de governar, que é a maneira que o Lula fez de priorizar os pobres, de deixar as elites sair do poder, como sempre foram desde que o Brasil foi descoberto. Então, é isso que eles não toleraram. O erro do Lula, o crime do Lula, e por isso ele foi preso, não foi nada de Odebrecht, de Petrobras, nada disso. Foi ele ter feito tudo o que ele fez pelo país, ter tirado o povo, tirado o Brasil do mapa da fome, tudo que ele fez, o Bolsa Família, todos esses benefícios que ele deu aos pobres, foi isso que levou ele para a prisão. E isso que eles não queriam que continuasse no país, né? Foi isso. Eu ainda acrescento que não é só aqui no Brasil, né? O mundo inteiro, eu acho que a gente teve, onde tem recursos, onde tem petróleo, onde tem os últimos recursos, sempre vai ter essa intromissão na soberania das instituições nacionais pelo capital estrangeiro, que a gente fala que é estrangeiro, porque não é só os Estados Unidos, né? E que tem interesse nos recursos do Brasil, né? Agora, uma coisa interessante é o Alckmin e o Lula estudaram, estão estudando, estão conversando com a cabecinha de titica, de fazendorzinha, de agronegocinho, de tudo quanto é lugar do Brasil, falando, eu sei que você exporta isso, eu sei que você usa tal estrada, lá. Com a gente você vai ter benefício disso. Não é uma coisa generalizada, né? Como é o Bolsonaro que chega e fala, o agronegócio tem chance com a gente, né? Vamos destruir, vamos dar a terra para o Brasil crescer. Não é essa coisa ignorante de um discurso, é um estudo que o Alckmin tem bastante importância, né? O Chuchu tem bastante importância nesse momento de campanha, exatamente de falar e de entender a necessidade desses produtores de alimento, né? Dessas pessoas que são importantes para a nossa economia e fazê-las entenderem que elas não precisam matar
os indígenas, que elas não precisam botar fogo na Amazônia para poder ter dinheiro, para poder ter lucro, para poder viver no capitalismo, enfim, enfim, sei lá, engordar e se sentir maioral e ir para os Estados Unidos, se quiser, enfim, né? Agora, Otávio. Só uma coisinha. Na restrição, vamos dizer, você teve, no início do PT, você teve críticas a esse, vamos dizer, endeusamento do Lula, tá? E uma delas, por exemplo, que eu acho, vamos dizer, em 2000, na campanha de 2004, se eu não me engano, né, o César Benjamin, né, que é uma pessoa que eu respeito, né, teve críticas e saiu do PT. Então, eu acho que uma coisa a ser refletida, eu acho, assim, Lula ele é extremamente inteligente. Lula representa realmente as pessoas mais pobres. Eu acho que a coisa, assim, né, o direito das pessoas, né, poderem ter 3 refeições por dia, né, é uma defesa que não tem inconteste. Né? Sobre a afirmação da Vera, né, que ela não citou o Fernando Henrique, né, ela tem que provar que o apartamento em Paris... Né, companheira. Você me citou, eu não falei Fernando Henrique. Você está escrita, companheira. Como outros. A última coisa é a seguinte, eu não sei, e eu acho que é importante saber quando esse antipetismo cresceu muito. Eu não sei se ele porque talvez entender isso possa ser um documentário em continuidade a esse, porque pode ser uma coisa lá de trás, né, de como, né, o povo pode governar, como os comunistas não comem criancinhas, ou não, uma coisa absolutamente pensada para vamos dizer, ter isso. Beleza, obrigada, Otávio. Vera? Eu só queria dizer o seguinte, sabe como é que o Paulo Guedes é conhecido pelo pessoal da Escola de Chicago, onde ele estudou? Eles dizem que ele é um farsante. Nossa. Então, acho que é isso aí. A começar pelo Paulo Guedes, são todos uns farsantes. Esse filme mostra isso. A Lava Jato foi uma farsa. Na verdade, foi uma farsa. Então, eu só queria lembrar isso. E eu não citei Fernando Henrique comprou um apartamento em Paris. Eu falei como outros. Não sei se Fernando Henrique comprou um apartamento em Paris. Mas ele fez uma privatização criminosa nesse país. Isso ele fez. Exatamente, exatamente. E a gente aqui de Petrópolis, que sofreu essas 2 chuvas, né? A gente teve toda... E aí a gente daqui, pelo menos, né? Lembrou de Brumadinho, né? Que foi, enfim, é super recente, né? E nessa coisa de não ter mais Lei Rouanet, de não ter mais acesso a nada da cultura, a gente vê lá o dinheiro do BNDES, né, sendo completamente exclusivo, né, para aquilo que eles querem, e os editais da Vale, né? Aí a gente fica falando, meu Deus, a Vale tinha que cuidar daqui também, né? Já que eles não destruíram só Minas, eles são a destruição do Brasil generalizada, né? E aí, então, são essas pessoas, essas empresas que foram beneficiadas nessa época dos outros, né? Enfim, agora, dos atuais, né, a gente fica pensando assim, que ela falou, Paulo Guedes é um farsante. Se fosse só um governo e uma ideologia
dos frustrados, né, ou dos excluídos, né, das pessoas que não conseguem o nível de excelência porque não tiveram acesso ao estudo, não tiveram acesso a essa coisa que um amigo nosso aqui do Cineclube fala, né, quem tem 3 lanchinhos, quem tem 3 refeições e um lanchinho à tarde no Brasil se conhece, né? Então são essas pessoas que se conhecem, que têm acesso a tudo, que estão em todas as instâncias de poder, elas conseguem emprego, elas não precisam trabalhar para estudar, né? Tá tudo ali certinho na vida delas, né? Assim, porque, enfim, como se o Brasil fosse só elas. Filhos da elite, pode ser da esquerda ou da direita, são filhos da elite, vão acessar. Então, se fosse um ressentimento contra essa falta de acesso, né, e de você não chegar ao nível de excelência para poder ter um emprego digno, para poder ter chances iguais a essa elite, tudo bem, mas não é isso, não parte desse ressentimento que poderia até justificar um discurso que fosse realmente contra a corrupção, que fosse realmente pedindo justiça. Não faz parte disso. É uma preguiça. E alguém aqui falou, eu perdi isso, mas Flávia, essas vantagens pessoais que as pessoas têm na sua vida e na sua pequena rede de sobrevivência, né, faz elas não estarem nem aí para nada. Então, é aí que entra, por exemplo, a igreja evangélica, que cria redes de proteção, emprego, moradia, alimentação, para as pessoas que não têm acesso a nada, em que o Estado só chega até elas em forma de polícia, em forma de violência. Então, esse discurso, né, que eles não estão nem aí, eles não vão votar no Bolsonaro porque o pastor está dizendo que é para votar no Bolsonaro, porque eles só estão vivos porque tem ali a ajuda daquela rede minúscula, né? Então, tipo, é uma preocupar com o mundo e preocupar com o Brasil é too much. Se você está com o estômago roncando, cara, se você tem um monte de filho para cuidar, se você é semi-escravizado na igreja ou no trabalho, enfim. Então, é lógico que esse filme é para formador de opinião, né? É para quem tem tempo de ler jornal, para quem tem tempo de se preocupar com as coisas. O ideal é que todo mundo estude e possa ter tempo de se preocupar com alguma coisa além do seu estômago, né? Eu queria que alguém mais pudesse falar aqui para a gente ir encerrando. Posso só fazer, porque você falou de uma coisa agora que é muito importante. Eu não sei se vocês viram que saiu que o empresário que apresentou o Bolsonaro ao Guedes acabou de dizer que a desigualdade é importante, que a gente tem que aumentar a desigualdade, enfim, né? Então, sim, ele falou, né, que a liberdade, a desigualdade é importante, né? Então, assim, não é à toa que a gente está vendo juro, eu mostro para você. Não estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que a gente está de novo numa reedição do coronelismo, numa reedição da indústria da seca, né? Criar famintos para se beneficiar politicamente disso, né? Então assim, é isso. E aí é tão desesperador, né? Esse auxílio de R$400, o auxílio de R$400, agora os bancos estão dando empréstimos com juros altíssimos. Sim, altíssimo, consignado, quer dizer, sem risco nenhum, porque eles já pegam direto na fonte, porque são os mais miseráveis é que recebem esses R$400 por mês. E os bancos estão oferecendo a essas pessoas. Financeiro que tem que ser. Os bancos estão oferecendo agora esses empréstimos para essas pessoas miseráveis, coitadas, que não têm noção dos juros que vão pagar. Isso é uma desonestidade. Assim. É como a PEC, né? A PEC da maldade, que nem a esquerda pôde negar, porque é impopular. Uma coisa que é meio estranha, né? Se a direita não está nem aí com qualquer mídia negativa, para qualquer ação que eles fazem, por que a esquerda está aí para isso? Né? Com coisa que, enfim, vão falar, mas o PT foi contra. Vão falar, mas a direita também foi contra. Enfim, aí agora a crítica a esquerda. Não, tipo, quem é que vai negar? Estamos em situação de exceção. Né? E o que é a situação de exceção? Quando ela vira regra, né? A regra é essa, antes da eleição, né, agora com todos os taxistas que você for pegar, você fala isso, pega esse dinheiro desse auxílio
né, e investe em outra coisa, porque você vai perder seu táxi e não vai ter gente para pegar seu táxi, né? Não vai ter gente com dinheiro, não vai ter sobrevivente, nem se o Lula ganhar, né? Essa PEC, assim, é PEC da maldade mesmo, né? O orçamento vai estar completamente quebrado, né? Não vai ter pré-sal novo se achar, não vai ter o que salvar, né? Depois que acontecer a parada, né? Alguém mais quer falar? Beijo, Cacó. Isso, olha, foram 2 filmes maravilhosos. Paixão, adorei. Como a Lília falou antes, tem a ver, né? Antígona. Isso, a gente assistiu Antígona antes, a interpretação da Andréa Beltrão, né? Que ela fez a interpretação na época do impeachment e o filme saiu ano passado, né? Então é um comentário do comentário, né? E que também é super atual. A gente vê o discurso dela, né? Em relação à lei, que é o que estava em jogo aqui, né? Juristas e, enfim, é a mesma coisa, né? Só que ali é Creonte, é Antígona, Jocasta, Édipo, né? A galera assim, mas enfim, é a mesma novela, né? Enfim. Porque é uma tragédia. Porque a gente estava falando antes do Antígona, é isso, porque assim, você pega o discurso, né? Ela com um discurso e o Creonte, que era um tirano, mais ou menos com o mesmo discurso, mas você tem que ver quem está falando. Né? Ela fala em nome do amor que ela tinha pelo irmão, fala em nome de leis dos deuses, e ele fala como se ele estivesse defendendo o Estado, como se ele estivesse defendendo um Estado de direito, que seria personificado por ele, que é um tirano. Então, eles estão querendo dizer, cada um está querendo defender um Estado de direito, né? Mas usando mais ou menos os mesmos argumentos, só que ele é um tirano. E ela é uma pessoa que vem de uma tragédia familiar e que ela queria só enterrar o irmão por amor. Então, assim, é uma coisa que as pessoas podem falar as mesmas coisas, mas você tem que ver quem está falando. Isso, que é o caso do Otávio ter falado, né? Que a esquerda e a direita xinga a Rede Globo, né? Mas você tem que ver, a crítica é a mesma, quer dizer, a crítica, o inimigo é o mesmo, né? Mas você tem que ver quem é que está falando, né? Fazer essa diferenciação que a gente lembrou no debate do filme anterior, né? E vamos lá, esqueci isso. Helder, não quer falar uma palavrinha? Não, porque não tem nada a dizer. Ai, não quer falar, não. Então tá bom. Ai, você voltou, Nelly, quer falar, Nelly? Nelly. Quer falar, querida? Eu liberei seu som? Que saudades, viu, de vocês? Saudade! Muita saudade. Eu, meu amor, amei o debate, é muito rico, mas não vi o filme, não posso falar assim. Mas eu vou procurar ver. No Rio ainda está passando. Depois eu vou botar lá no grupo, que no site da Vitrine, né, a distribuidora, tem ainda os cinemas, né, no Brasil todo, que ainda estão passando. Mas também começar a distribuir online. Isso, a Viviane, que trouxe o filme para a gente, ela também falou que em breve vai estar online, né, nos canais de streaming. Então, né, vamos tentar, enfim, fazer esse debate de novo depois, né? Vou à apuração, hein? Vou para a apuração. Vou correr depois de voltar. Mas a gente fez um festão aqui, né? A gente vai fazer um festão. Vai ser uma... Vai ter razão para a festa. Vai ter razão. Isso aí, uma caravana para posse. Né? Pô, eu acho que eu só virei flamenguista por causa disso, para ter essa sensação de quando o Lula ganhou, que foi a primeira vez que eu fiz parte da maioria na vida, né? Aí então virar flamenguista é isso, né? Ter essa sensação de fazer parte da maioria. Aí vai ser emocionante, né? Quando a gente puder fazer parte da maioria de novo. Mas porque a maioria também, em maioria a gente também tem coragem de fazer muita coisa ruim, né? Que é o que aconteceu aí, né? Mas aí agora essa maioria vai ser uma maioria legítima, né?
do bem. Então tá bom. Alguém mais quer falar? Não? Então eu queria agradecer a Viviane, que trouxe o filme de Macaé pra gente. A Viviane representando a Bárbara, né? Ela super bem-vinda aqui em Petrópolis, né? E graças a ela a gente teve acesso a esse filme e promoveram esse debate maravilhoso. Um monte de gente falou que viria, não veio, né? Perderam, vão ver o debate depois. Quem sabe não tem uma próxima. Exato, pô, ia ser muito legal, ia ser muito legal. Agradeço a recepção de vocês, obrigado por ter tirado o tempinho para vir aqui, o debate também foi muito bacana e parabéns pelo projeto aqui, muito legal. Amei o espaço. Obrigada, obrigada. Eu agradecer o Johnny também, que é amigo da Aisha, que botou a gente em contato com a Bárbara, com a Viviane, né? Fica registrado aí nosso agradecimento também. Então tá bom, então eu vou encerrar aqui. Beijo, querida. Beijo. Boa semana. Obrigada.